O primeiro princípio bíblico é o seguinte: o ferramento é uma ferramenta, não um Deus. Perdão, o dinheiro é uma ferramenta, não um Deus. A Bíblia nunca condena possuir recursos. Lembre-se disso. Salomão era rico. Daniel deveria ser rico, porque ele era ministro de Nabucodonosor e depois também do rei Dario da Pérsia. Os magos que vieram do Oriente adorar a Jesus eram ricos, porque trouxeram presentes valiosíssimos para Cristo. José de Arimateia tinha condição financeira. E olha que interessante, o Jesus tadinho, que as pessoas falam por aí, aceitou que o seu corpo fosse colocado num túmulo riquíssimo. Aí alguém fala, não, mas não aceitou, porque ele estava morto. Tá, mas ele aceitou porque antes de morrer, ele aceitou todo o plano como o Pai tinha traçado profeticamente. Jesus, antes de ser crucificado, ele aceitou ser crucificado. E antes de ser sepultado, ele aceitou ser colocado no sepulcro de um rico, que a profecia dizia isso. Ele esteve com os pecadores na morte e com o ímpio na sua sepultura, com o rico na sua sepultura. Então Jesus aceitou o plano do Pai. Então ele sabia que ele seria sepultado num túmulo rico. Então você nota que essa ideia de Jesus tadinho, que não gostava nada de bom gosto, isso é fajuto. Ele tinha uma roupa boa, ele também comeu na casa de gente rico. Vocês acham que Mateus era pobrezinho, de Marredeci? O pessoal pega aquela passagem, mas Jesus só comia com publicanos e pecadores. Tá? Quem que era o publicano, meus irmãos? É quem tinha dinheiro. E dinheiro até ilícito. E Jesus entrava na casa do rico, corrupto, para convertê-lo. Não para torná-lo pobre. Para convertê-lo. Para ele parar de ganhar dinheiro a partir da corrupção. E não tem nenhuma passagem da Bíblia que fala que Salomão virou pobre o resto da vida. Vocês entenderam? Não tem nada disso. Não tem nada disso. E olha o templo que Deus pediu para construir em Jerusalém com ouro, com prata. Então Deus gostava das coisas. E ele prometeu... E Abraão era pobre. Abraão conversava de pé de igualdade com reis, monarcas. Isaac também, Jacó ficou rico. Então para com essa conversa também. Mais uma lâmpadazinha que foi embora. Já vi que esses bastões aqui não ajudam muito não, viu? Não recomendo. Eles também eram ricos. Então a Bíblia não condena possuir recursos. O problema é quando o dinheiro assume o lugar de Deus no coração. Alguém de vocês comentou isso aí. E Mateus 6,24 diz, não se pode servir a Deus e às riquezas. O outro princípio bíblico que eu poderia colocar para vocês é o seguinte, tudo o que temos pertence a Deus. Tudo o que temos. Então, o primeiro princípio, não demonize o dinheiro, mas jamais deixe que ele ocupe o seu lugar, o lugar de Deus no seu coração. Isso não vale só para o dinheiro, não vale até para o seu filho, até para sua família. Ame a sua esposa, mas se a sua esposa está acima de Deus no seu coração, virou idolatria. Até o seu filho, mãe, você que é tão vidrada no seu filho aí, se o seu filho é um pequeno Deus na sua vida, isso vira maldição. A mesma coisa com o dinheiro. E o segundo ponto é, entenda que tudo pertence a Deus. Tem uma palavra bíblica que hoje ela é mal interpretada, que é a palavra mordomia. Mordomia dá a entender assim, vida mansa, folgado, que não gosta de trabalhar, né? Ele só vive na mordomia. Mas o sentido original da palavra mordomia não é esse. Mordomia é aquele, eu gosto em inglês, é stewardship, aquele que cuida, que administra um negócio em prol do outro. Então, em termos etimológicos, a mordomia tem a ver com aquele CEO de uma empresa que o dono confia. Muitos donos não trabalham na empresa que eles possuem. Eles colocam um CEO. E quem assina, quem demite, quem contrata, quem faz estratégia é o CEO. Mas aquele dono da empresa confia tanto no CEO que ele deixa o CEO ali para administrar no lugar dele. O CEO é um mordomo. Lembram também da nobreza britânica, que tinha um mordomo do rei, o mordomo do duque, o mordomo que ele que passa as roupas do rei, ele que olha se a comida está tudo... Ou seja, é um cargo de alta confiança. E o mordomo tem alta confiança porque ele sabe que ele está administrando algo que não pertence a ele, algo muito valioso que pertence a Deus. Então, se você tiver isso com relação ao seu dinheiro, isso vai ajudar muito. O Salmo 24, verso 1 diz, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então, se você entender que tudo que você tem na sua vida hoje pertence a Deus, você está apenas para tomar conta, você vai ter mais cuidado. Uma vez eu tive a oportunidade, não, foi até mais de uma vez, de dirigir um carro de um amigo meu, caríssimo. Esse carro custava, não estou exagerando,
perto de R$1 milhão. Era um carro tão rico, tão caro, que só tinha 2 dele aqui na América do Sul, um no Brasil, um no Chile. E eu dirigi esse carro, mais de uma vez. Eu também dirijo o carro que eu tenho lá em casa, o Corolla. Agora, por mais cuidadoso que eu seja com o Corolla, é lógico que esse outro carro do meu amigo, eu dirigi com muito mais cuidado e atenção. Primeiro que eu sabia que era um carro caríssimo, que eu não tinha condição de comprar, nem de pagar o estrago, nem a franquia. E segundo, porque eu respeitava muito esse meu amigo dono do carro e a confiança que ele teve em me deixar dirigir o carro. Por isso eu dirigia com toda atenção. Agora, se o carro é um carro de empresa, que você nem é dono, carro de locadora, por exemplo, embora eu também seja cuidadoso, mas carro de locadora, você não vai ter aquele cuidado, não vou passar aqui no buraco. Carro de locadora não tem dono. Você passa no buraco, você deixa estacionado de qualquer jeito ali, você não preocupa em calibrar pneu, porque é de locadora. Percebeu? Agora, a mesma coisa com as posses daquilo que nós temos. Entenda que o seu corpo não é seu. É Deus que lhe emprestou. O seu dinheiro não é seu, seus filhos não são seus, seu marido não é seu, sua esposa não é sua, sua casa não é sua. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Até a Bíblia fala, tudo pertence a ti, Senhor, e da tua mão te damos, diz o Salmo. Da tua mão te damos. Ou seja, até os dízimos e ofertas que devolvemos diante da igreja, por isso que eu gosto da expressão devolvemos os dízimos, nós não damos dízimos, devolvemos, pertence a Deus. E quando ele voltar, ele vai querer saber se você cuidou bem daquilo que ele deixou.